Lucas capítulo 7, versículo 36 a 48, diz o texto. É o evangelista Lucas, que foi companheiro do apóstolo Paulo, médico, e é ele um homem de ciência, portanto, e é ele quem está fazendo os registros nesse evangelho da vida de Jesus. Ele chega no momento quando rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, ele é Jesus, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Esse texto fala de uma festa, na verdade uma recepção, que Lucas faz questão de determinar que era na casa de um fariseu, que Jesus identifica, chamando-o pelo nome Simão. É um evento que, ao que parece, se tornou público. Porque aquela mulher não teria entrado na casa de Simão se não tivesse se tornado um evento de caráter público. Ou esta mulher correu um gravíssimo risco. A primeira hipótese deve ser descartada. Por quê? Porque, sendo a casa de um fariseu, não seria público. Porque um fariseu, sendo ele tão rígido quanto a observância da lei mosaica, não admitiria entrar em sua casa qualquer pessoa. Então esta mulher, ela entra na casa de Simão, quando eles estão sentados já à mesa para a refeição. E esta mulher, ela vai ali com um único propósito. O texto diz que aquela mulher era tida como pecadora. E os evangelistas, porque também em outros evangelhos, como de Mateus e João, vão falar desse evento, eles não mencionam a natureza dos pecados dessa mulher. Possivelmente não fosse adultério, porque senão ela teria sido morta por apedrejamento. Ou sobre ela pesava a alcunha de ser adúltera, mas não tendo havido prova ou quem provasse o adultério. Ela então era mantida viva, mas com a fama. Fato é que esta mulher, ela carregava consigo um peso enorme social, um peso enorme de pressão e de opressão psicoemocional. Ela, por certo, carregava consigo um sentimento de menos-valia muito grande, porque ela era execrada e rejeitada pela sociedade em que ela convivia. Ela era chamada pecadora. Sendo assim, ela não podia, segundo as leis cerimoniais,
ser considerada cerimonialmente pura, ela era considerada cerimonialmente impura. E, portanto, não podia se aproximar de Deus. Ou seja, ela não poderia estar no templo para apresentar a Deus adoração. Então, lhe era, inclusive, impedida de se aproximar de Deus, segundo a tradição e as leis cerimoniais que eles possuíam. Resumindo, aquela mulher tinha uma vida sob muita opressão. Agora ela entra ali e ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela rega os pés de Jesus. Por que disso? Jesus mesmo diz, quando fala para Simão, Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Era costume naquele povo ter umas talhas. O que era uma talha? Era um recipiente de barro colocado à porta da entrada da casa com água. E havia uma toalha. Qual era o propósito daquela água, daquela toalha? As pessoas vinham da rua para entrar em casa, elas lavavam os pés. Então, quando chegava um visitante, se a casa era de uma pessoa com um poder aquisitivo mais privilegiado, tinha lá os seus empregados. Então, algum empregado é que tinha esta responsabilidade de chegar, abaixar, tomar da toalha, tomar da água, derramar sobre os pés daquela pessoa, lavar e enxugá-lo, de modo que a pessoa pudesse entrar em casa. Hoje em dia, o que a gente faz? Em demonstração de respeito, de carinho, que aliás está ficando cada vez mais difícil da gente ver isso acontecer, né? Como tantas coisas no Brasil de hoje têm se perdido, o respeito, a consideração, o carinho para com o próximo. Mas eu pelo menos fui ensinado assim, entrar numa casa e deixar o calçado na porta. Por quê? Porque eu estou vindo da rua. Meu calçado traz poeira, meu calçado traz sujeira. E nos tempos que a gente está vivendo, com tanta gente como eu, que tem problema respiratório, rinite alérgica, isso é mais do que uma atitude respeitosa, de consideração e de boa educação. É também de amor ao próximo. Respeito e carinho para com aquele que me acolhe e me recebe na sua casa. Muitas vezes, a gente, numa atitude devolutiva, de expressão de carinho, diz, não precisa tirar o calçado, não, fica à vontade, entra na minha casa. A minha casa, o piso é frio. O que é piso frio? Não é de taco, não é de madeira. É piso cerâmico. E parece que por ser piso cerâmico, está tudo bem, pode entrar com o pé sujo que vem da rua, não tem problema não. Porque depois é só passar um paninho e está limpo. Mas não faz diferença se o piso é cerâmico, se é de madeira, ou se tem carpete, ou se tem um tapete. E eu não sei quanto a você, mas eu fico extremamente incomodado se alguém entrar na minha casa com um pé que vem da rua, com poeira, e for para cima de um tapete. Se eu ou a minha esposa disser, não, fique à vontade, não precisa tirar o calçado, mas vai para uma área da sala onde tem um tapete e vai com o sapato assim mesmo para cima do tapete, eu já vou considerar aquilo ali uma falta de carinho para comigo, para com a minha esposa. Sobretudo que eu não sei quanto a você, mas uma das coisas que eu mais gosto de tapete, adivinha que é para fazer o quê? Deitar. Eu gosto de deitar no tapete. Liga a televisão lá. Me procura no sofá. Eu estou esticado com as costas encostadas no sofá e o resto do corpo todo no tapete. Aí eu estou em cima do tapete que a minha visita pisoteou com o calçado que veio da rua. Naquele tempo, as ruas não eram como são hoje, asfaltadas, paralelepípedo. Algumas tinham pedras. Alguém já foi em Paraty? Já viu aquelas chamadas ruas lá, né? Alguém já foi em Búzios? Tem lá a Rua das Pedras. Porque eram calçadas com pedras, que eram cortadas e colocadas para ser uma pavimentação para evitar lama. O que não evita tanto assim, porque choveu, vai ter água ali, empoçada, enfim. Mas ajuda, né? Para mim atrapalha, porque andar em cima daquelas pedras é desconfortável. Mas, via de regra, as ruas eram de terra.
A pessoa, naquele tempo, não tinha condução de ônibus para andar para lá e para cá, bicicleta. As pessoas andavam a pé. E andavam longas distâncias a pé. Então, ao chegar na casa, havia alguém, se a casa fosse de pessoas bem simples, pessoas, porque simplicidade tem a ver com isso, essa é uma expressão errada, pessoas que não tivessem um poder aquisitivo que lhes proporcionasse ter um empregado, elas mesmas é quem iam recepcionar o seu visitante e lavava os pés do visitante. Ou se o visitante fosse uma pessoa do relacionamento familiar ou com maior intimidade, ele mesmo já ali pegava, se lavava, se secava e entrava na casa. Mas quando se tem um convidado, esse convidado é recebido. E na casa de Simão, tudo indica que Simão não fez o que devia como um bom hospedeiro. Anfitrião, Jesus diz, você não me deu água para os pés. Ou seja, você não me ofereceu nem a água para eu lavar os meus pés. Não foi nem você não lavou os meus pés. Você não mandou um funcionário teu lavar os meus pés. Você não tomou providências para que eu pudesse ter os meus pés lavados. Eu não sei quanto a você, irmão, mas se eu fico descalço no meio da poeira, quando eu casei com Flávia, a Flávia ria muito. Por causa de uma característica minha. Por eu andar muito calçado, a sola do meu pé é muito fininha. E eu tenho uma sensibilidade para a poeira no nariz, como eu tenho para os pés. Então, quando eu chegava em casa, eu largava o calçado na porta. Eu entrava e deixava o calçado na porta. Ou na área. E a Flávia sempre foi assim, muito cuidadosa com limpeza. Eu nunca ouvi falar de lisoforme até casar. Depois que eu casei, que eu fui saber que existia esse tal de lisoforme. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar que passasse álcool no piso. Mas porque Natália tinha sérios problemas respiratórios, Flávia passava pano com álcool no piso. Mas às vezes, porque ela também trabalhava, às vezes, por causa de uma poeirinha, alguma coisa, por costume, quando pisava descalço, eu pisava com o dedinho para cima. Porque se eu tocasse alguma coisinha que já me desse, dava aquele negocinho, aquele nervoso. Sabe? Você já teve isso? Não? Alguém deve estar dizendo assim, que pastor fresco. Que pastor fresco. Vá lá, você não come bife de fígado. Eu me amarro em bife de fígado. Mas se eu pisar num lugarzinho... Agora, se eu estiver na rua, se eu estiver na praia, no lugar, eu vou andar normal, eu estou na praia. É uma coisa inconsciente, você está entendendo? É algo que eu não penso em fazer. Quando vi, já estou lá com o pezinho assim. Pois bem, o fato é que Jesus não recebeu esse tratamento de Simão. Simão não recebeu Jesus com esse cuidado, com essa hospitalidade, com essa deferência, com esse cuidado de bem receber seu convidado. O texto diz que, faz questão de dizer que ele era um dos fariseus. Os fariseus, via de regra, eles convidavam Jesus, mas não eram para reconhecer Jesus como o Messias, como mestre, mas era para pegar Jesus em alguma falha. Quem aqui já não foi aluno e, se não fez, viu colegas fazerem, em determinado momento, fazerem certas perguntas ao professor, só para colocar o professor numa situação difícil, que ele não tivesse resposta para dizer assim, te peguei. Você talvez já tenha vivido isso. Eu vivi muitas vezes. Confesso de não me lembrar se alguma vez eu tentei colocar um professor na sorte. Mas devo ter feito, porque eu também tive minha fasezinha lá que eu não era flor que cheirasse, não. Então, ele não fez. Isso nos deve lembrar que uma das coisas que Jesus faz quando está chegando a hora dele partir, ele pega uma tina de água, uma toalha, e o que ele vai fazer com os discípulos? Ele vai lavar os pés deles. Era uma cerimônia de purificação. Assim como eu aprendi desde criança, que quando a gente vai à mesa, principalmente se é na casa de alguém, que não é a nossa casa, a gente não senta à mesa para comer, sem primeiro a gente fazer o quê? Algo que está tão esquecido hoje em dia. Que agora, por causa da pandemia, voltou, mas voltou firme. Mas agora, porque a pandemia já se foi, as pessoas já não estão mais fazendo como deveria, que é o quê? Lavar as mãos. E por que não deixar de fazê-lo na casa de alguém? Porque isso demonstra boa educação.
Eu recebi uma boa educação dos meus pais e eu estou aqui demonstrando respeito, asseio. Eu não vou tocar no seu alimento de forma a causar possivelmente uma contaminação na sua casa. Até porque, para aquele contexto, as pessoas, via de regra, comiam com a mão, não usava garfo, faca como eu e você. E ainda assim, até nos nossos dias de hoje, em países como na Índia e alguns outros países orientais, as pessoas comem com a mão. Simão não recebeu Jesus dessa maneira. Jesus disse para ele: você não me deu água para os pés. Ele diz: você também não me deu ósculo. E o que é ósculo? Quando se recebia uma visita que fosse cara, importante, não importante no sentido meramente de proeminência social, alguém que tivesse uma certa representação na sociedade, mas cara, afetivamente, um amigo, um visitante querido, um visitante ilustre, era costume receber dando beijos na face. Você já deve ter visto filme em que, algum filme com algum povo oriental, árabe, por exemplo, em que recebe um ao outro dando beijo no rosto. Você talvez já tenha visto isso em programa jornalístico, quando uma autoridade está chegando, visitando um presidente da república, chegando num país e cumprimentando uma autoridade oriental, árabe, por exemplo, e que é recebido com beijos na face. É o ósculo, que o apóstolo Paulo vai falar, que devemos correspondermos uns aos outros com ósculo santo. O que é o ósculo santo? É essa expressão de afetividade, que reconhece aquela pessoa como alguém cara, querida, importante, preciosa, afetivamente. Jesus diz: você não demonstrou afeição a mim. Ele diz: você também, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo. A unção da cabeça com óleo era um azeite mesmo, ou uma especiaria, né, aromática. Tinha também essa simbologia de que eu quero que você se sinta muito bem recebido na minha casa. Eu não sei se já aconteceu com você, certamente, mas muitas vezes eu me senti até constrangido, porque eu vim da roça, e vivi numa realidade, na minha pré-adolescência e no princípio da adolescência também, de pobreza, né? Um sabonete lá em casa tinha que durar um bocado de tempo. E eu me lembro de ter ido na casa de algumas pessoas em que eu ia tomar um banho lá, ou ia ficar para a noite, ou ia dormir lá, e lá vem a dona da casa trazendo uma toalha para mim. Até aí tudo bem, não vou usar a mesma toalha dos outros, né? Mas trazendo também para mim um sabonete novinho. Irmãos, eu confesso, muitas vezes, eu só desembalei para não ser deselegante, mas usei o sabonete que estava lá, já aberto. Porque eu me senti constrangido. Eu vou usar um sabonete novinho, sendo que tem um aqui já em uso? Eu peguei, botei debaixo da torneira, lavei. Se tinha alguma coisa antes, é sabão, está tudo certo, foi embora. Peguei, me ensaboei, lavei, depois fui lá e lavei. Eu lavei o sabonete, para o sabonete ficar lá para alguém depois. E o sabonete ficou ali novinho. Depois a pessoa ia ver. E ele não usou o sabonete. Esqueci. Não esqueci. Você já deve ter passado por isso. Isso é, mal comparando, ungir a cabeça com óleo. É dar essa conotação de que eu quero te receber com distinção. Eu quero que você se sinta muito bem recebido. Eu quero que você saiba da importância que é para mim ter você na minha casa. Jesus está dizendo: você não fez isso. Você preparou um banquete para me receber. Você trouxe convidados para estarem aqui para me receber. Mas você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu um beijo de boa-vinda. E você não colocou óleo sobre a minha cabeça. Você não me ungiu. Entretanto, essa mulher regou os meus pés com as suas lágrimas. Enxugou com seus cabelos da sua cabeça. E ela me ungiu com esse unguento. Os que estavam ali assistindo aquela mulher fazer isso, questionaram até mesmo se Jesus era realmente alguém enviado de Deus, ou por Deus, porque segundo o pensamento dele, se Jesus fosse esse Messias, esse profeta, esse enviado de Deus, ele reconheceria quem aquela mulher era. E quem era ela? Uma pecadora, uma mulher que não deveria nem estar ali entre eles.
Ela entrou de bicona. Ela entrou de abusada. A gente depois vai resolver essa parada aí. Deixa passar isso agora para não fazer na frente de Jesus aqui. Mas quando Jesus sair, a jeripoca vai piar. Porque que história é essa? Se Jesus soubesse quem ela é, e ele fosse realmente quem ele diz ser, ele sequer deixaria que ela se aproximasse dele. Mas lá no seu íntimo, aquela mulher tinha esperança de que Jesus não agiria como aquelas pessoas, com desprezo. E ela não se enganou. Ela cria que Jesus era o Messias de Deus. Embora ela fosse a pecadora, embora ela fosse aquela pessoa indigna pelos pecados que ela cometera, ela estava ali expressando o seu arrependimento diante da autoridade máxima na terra que representava a santidade do Todo-Poderoso, do Deus vivo que é santo. Ela se aproxima dele com temor e quebrantamento, porque no seu íntimo ela tinha a esperança de que Jesus não a desprezaria. E mesmo sabendo de todos os seus pecados, Jesus acolheu o gesto daquela mulher, e ele acolheu a sua vida. Ele sabia que aquele perfume caríssimo, como aqueles que estavam ali, chamaram a atenção, né? Por causa do valor que aquele perfume tinha. Mas Jesus sabia que aquele perfume caríssimo era o que ela tinha de mais precioso para oferecer-lhe como prova do seu amor por ele e reconhecimento de quem ele era. Representava a sua própria vida sendo derramada diante do Senhor. Prova de amor é entregar o que nós temos de mais precioso. O que é que os rapazes canalhas, quando começam a namorar ou descobrem que tem uma menina extremamente apaixonada por eles, o que é que esses canalhas sempre quiseram? A maior prova de amor que ela pode dar, entregar a sua virgindade para ele. Não é diferente até os dias de hoje. Se bem que hoje em dia, lamentavelmente, de uma forma absurdamente assintosa, eles já não estão tendo mais tanta dificuldade em fazer esse tipo de investida. Lamentavelmente. Porque a menina, desde cedo, se ela é de uma família que é conservadora, que é cristã, que é comprometida com os princípios e valores da palavra de Deus, ela é ensinada que aquilo que ela tem de maior valor é a sua virgindade. Porque a sua virgindade é o símbolo da sua pureza, da sua inocência e da sua fidelidade. E Satanás, ele está aqui para roubar, matar e destruir. Essa mulher, ela dá aquilo que ela tem de mais precioso, porque a prova de amor maior que alguém pode dar é dar aquilo que se tem de mais precioso. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, para morrer naquela cruz e com a sua vida inocente, com todo o sofrimento dele, pagar o preço para resgatar todo aquele que nele crer, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Aquela mulher não pensou duas vezes para derramar a sua vida simbolizada no perfume aos pés de Jesus, mesmo que para isso ela tenha tido que quebrar o vaso daquele perfume. Interessante que ela não chega com o vidro, o vaso de alabastro é o material, e ela derrama um pouquinho. Não. Ela derrama aquele unguento sobre Jesus. Só que antes dela derramar aquele unguento precioso sobre Jesus, ela teve que quebrar as barreiras que ela mesma possuía. Quais eram as barreiras que ela possuía? Medo de ser julgada. Ela tinha que quebrar a barreira da superficialidade. Tem muita gente vivendo a imagem de algo que é e não é. Vivendo uma imagem diferente daquilo que verdadeiramente é. Tem muita gente vivendo assim. Eu li recentemente um artigo falando de um grande humorista, eu esqueci o nome dele agora, americano, que fez filmes que tiraram gargalhadas de tanta gente pelo mundo inteiro. Aquele homem
em todas as entrevistas, ele estava sempre fazendo palhaçada, sempre se mostrando como alguém, realmente um bufão, um palhaço, alguém que está sempre rindo e fazendo as pessoas rirem. Só que agora ele já não faz mais ninguém rir, pelo contrário, em depressão, em decadência profissional, porque ele não consegue mais ser engraçado daquele jeito. Por que não? Porque ele chegou ao ponto de ter vivido tanto um estereótipo, aquela imagem de uma pessoa alegre que faz todo mundo rir, que ninguém se importava de saber quem de fato era aquele que estava por trás do personagem. E ele não tendo com quem se mostrar na sua fragilidade, ou pelo menos pensando não ter e não fazendo, talvez pensando que com isso ele perderia o personagem que lhe deu tanta fama e recurso, ele acabou entrando em depressão. Irmãos, aquela mulher tinha que quebrar a barreira da superficialidade. Quantos líderes dentro de igrejas estão vivendo uma falsa identidade? Uma falsa identidade de santidade. Uma falsa identidade, uma falsa imagem de pessoa centrada. Eu conheci pelo menos um homem, amigo, se tornou muito querido, que vivia em crise no casamento. Era membro da mesma igreja que nós. Eu era um adolescente na época. Ele era muito querido. E passado alguns anos depois, eu já adulto, eu conversando com ele, batendo um papo, a gente começou a falar sobre relacionamento, porque ele já estava no seu terceiro relacionamento. Já tinha sido casado, divorciou, foi morar com uma outra pessoa, não deu certo, agora estava no meu terceiro. E a gente conversando, ele falou, rapaz, eu perguntei, mas vem cá, por que você hoje, você não está mais na igreja, você foi, cara, você dava no caminho do Senhor, o que houve com você? Ele falou, rapaz, é que eu preciso confessar para você, uma das minhas maiores decepções foram seus pais. Eu falei, hã? Como assim? Porque no tempo que eu fui para aquela igreja, que vocês eram membros, e eu me tornei membro também, eu estava vivendo uma crise terrível no meu casamento. Mas eu me afeiçoei muito ao seu pai e à sua mãe. E a minha esposa também. E eu me espelhava muito nos teus pais, porque eu acreditava que os teus pais tinham um casamento perfeito. E ele não sabia que dentro de casa não era nada disso. Porque ele via a gente chegar, todo mundo de roupinha limpinha, banhinho tomado, arrumadinhos, com a minha mamãe, meu papai, indo lá para o culto, tocando lá na frente o instrumento dele. Mas quando ele soube que papai pediu desligamento da igreja, exclusão, porque ele tinha cometido deslizes, e na realidade o relacionamento conjugal dele e mamãe não estava bem, aquilo para esse irmão foi um... Por quê? Porque para as pessoas lá na igreja, o casamento de papai e mamãe era perfeito. Tem gente que está vivendo esse estereótipo de perfeição, essa identidade falsa, e não se permite ser tratado, quando deveria procurar ajuda e dizer, eu preciso de cuidados, porque o meu casamento está assim. Eu preciso de cuidados, porque eu estou com essa inclinação, eu sou um jovem, mas eu tenho essa inclinação, eu sou muito tentado, eu estou sendo seduzido por coisas que eu vejo, por coisas que eu ouço, pelos relacionamentos que eu tenho no meu trabalho, na faculdade. E estão vivendo isso, e chegam na igreja, muitas vezes, estão ali vivendo uma identidade que não é verdadeira. Só que Jesus sabe. Jesus sabe. Meu irmão, minha irmã, se Jesus está olhando, e Ele está olhando para você, o que Ele vê dentro do teu vaso? Você é um vaso. Teu corpo é um vaso. Tem uma alma aí dentro. O que Ele está vendo? O que é que sai, se destampa? Aquela mulher, ela teve que quebrar a barreira da superficialidade e se revelar ao Senhor, confrontando a sua própria realidade. O texto não diz que ela abriu a boca para falar nada. Ela chegou com quebrantamento diante da santidade de Jesus. E com as suas lágrimas regava os pés dele. Com seu cabelo enxugava e derramava o unguento
sobre ele. Amados, assim como é nos nossos dias, todo vidro de perfume, ele tem uma boca pequenininha, não é assim? Você sabe por que os perfumes, todos os perfumes têm uma boca pequenininha? Você conhece algum perfume que a boca é largona, grandona, que você bobear derrama todo? Não, né? Por quê? Porque perfume é algo para ser usado com comedimento. Né? Não precisa usar muito, porque vai cheirar. Se usar muito, acaba se tornando até desagradável. Né? Já tomou um banho de perfume. A gente fala assim, fulano tomou um banho de perfume, porque ficou desagradável. Passou tudo que é excesso, não é legal. Né? Pois é. Mas assim, então, como o nosso diz, todo vidro de perfume tem uma boca pequenininha, ela é estreita. Ainda tem um limitadorzinho, uma tampinha por dentro, que a gente tem que furar ou cortar um biquinho, não é assim? Para tornar ainda mais estreitinha a passagem do perfume. Isso é para ter um limitador, para que não derrame, para que saia apenas uma quantidade pequena o suficiente para gerar algum efeito. Por quê? Porque o perfume é precioso. E aquele perfume que essa mulher usou era um perfume extremamente precioso. O vaso de alabastro, ele era sem asa e não tinha a boca aberta para que o líquido fosse retirado do seu interior em quantidade suficiente para ungir, como ela fez. Era preciso fazer uma coisa: quebrar o gargalo, para que então pudesse derramar. O gesto daquela mulher representava a sua própria vida, que naquele momento, ela não queria entregar aos pouquinhos, ela não queria entregar só uma parte, ela não quis entregar só Não, ela quis se derramar, entregar tudo ao Senhor Jesus, a própria vida dela. Tudo que ela vivia, tudo que pensava de si mesma, tudo que era superficial na vida dela, foi quebrado ali, aos pés de Jesus, como superficial era o vaso que estava por fora. Porque o que importava era o que estava por dentro. Aquela mulher correu o risco, mesmo sabendo que ela não era bem-vinda, mesmo sabendo que ela era execrada, mesmo sabendo que aquelas pessoas torciam o nariz para ela e a expulsariam dali, ela quebrou o estereótipo para se derramar inteiramente aos pés de Jesus. A maioria das vezes, a palavra de Jesus para uma pessoa pecadora era: vai e não tornes a pecar, como ele fez com aquela mulher que foi pega em adultério e levada para ser apedrejada. E foi questionado Jesus: e aí? A lei manda matar essa mulher, o que a gente faz? Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém ficou. Jesus voltou-se para aquela mulher e diz: vai e não peques mais. Para aquele outro que tinha um malefício de nascença, Jesus cura aquele homem. De nascença não, aquele que tinha uma cegueira, Jesus cura aquele homem e diz para ele: não volta a pecar não, hein, para que não te aconteça coisa pior. Mas para essa mulher, Jesus não falou isso. Ele apenas, como quem diz, vai e viva uma nova vida? Não, ele não fez. Ele apenas voltou-se e disse: mulher, os teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Eu quero te perguntar, como é que é o nome dele, Margarida? Marcos. Marcos. Tudo bom? Tudo bom? Mas você sabe o que eu falei porque ela está me interpretando pela linguagem de sinais. Não é isso? Eu estou falando e ela está ouvindo e está transmitindo para o Marcos a linguagem que ele entende. Agora, aquela mulher está ali diante de Jesus, perante aquelas pessoas, e a única pessoa que consegue ouvir aquela mulher é Jesus. E o que ele ouve? Sabendo o que está na alma e no coração dela. E por que ele faz isso? Porque ele é Deus com o Pai e é Deus com o Espírito Santo. Aquela mulher certamente desejava ouvir de Jesus: vai, não peques mais. Ela desejava nova vida. Só Jesus podia dar isso para ela. E mesmo que para isso ela tivesse que desfazer diante de si, ultrapassar as barreiras do preconceito, entregar tudo que era mais real e caro para ela, a condição que ela vivia,
Embora ela tivesse aquele perfume tão caro, ela mesma se sentia sem valor, depreciada pela sua vida pecaminosa, sofrendo a antipatia da sociedade. Ela não se sentia preciosa, mas estava com aquele gesto dizendo que derramava toda a sua vida aos pés do Senhor, demonstrando o seu reconhecimento da santidade de Jesus e o seu arrependimento sincero que ela queria que Jesus fosse compreender, enxergar, como de fato ele fez. Aquela mulher teve seus pecados perdoados, porque o Senhor Jesus, embora na limitação humana, sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, ele podia ver a sinceridade do coração, e ele perdoou aquela mulher dos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece a sinceridade do nosso coração. A palavra do Senhor diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. A palavra do Senhor diz que em determinado tempo na história do povo de Israel, ele vira para o profeta e diz assim: esse povo vem e entra no templo, ele me honra com seus lábios, ele canta louvores, ele fala palavras lindas para mim, mas seu coração está longe. A oferta que me consagram é uma oferta de Caim, não há sinceridade, não há entrega, não há devoção, é uma oferta, a vida deles não vem junto. A oferta não representa o que eles estão fazendo, se derramando no meu altar. Não, eles têm reservas. Eles entregam uma oferta e vão embora. E lá fora, eles não são quem eles deveriam ser. Muita gente espera que por religiosidade e pequenos sacrifícios sejam agraciadas com as bênçãos, quando o seu coração não está totalmente derramado aos pés do Senhor, sem reservas. Eu quero perguntar, você tem alguma reserva para com Deus? Quando a palavra de Deus é pregada, é ensinada, você busca ruminar a palavra do Senhor, você sai daqui e você volta para a sua vida do cotidiano, mas levando essa palavra para ruminar e buscar ir mais fundo, ou você filtra aquilo que você gosta e aquilo que não bate bem, com aquilo que traz desconforto, você diz: não é bem, isso aí não é bem assim não. E você seleciona o que é e o que não é, quando você deveria confirmar tudo com o que diz o Senhor. Não é assim, diz o Senhor, é assim diz o Senhor. Para isso que o pastor falou, que eu gostei, achei legal, concordo, está de acordo com a minha ideologia, com a minha filosofia de vida, com aquilo que eu recebi de contexto lá fora, mas isso aqui não, porque isso aqui vai contra. Você tem uma vida derramada inteiramente no altar do Senhor, você está derramado sem reservas para o Senhor. Quem tem reservas com Deus não deve receber ou esperar receber de Deus o reconhecimento, porque Ele conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz: eu amo aos que me amam, aos que com diligência me buscam, me acharão. A palavra de Deus diz que Deus está em busca de quem o adore em espírito e em verdade, porque Ele conhece a sinceridade. Mas quem tem reservas para com Deus, não deve esperar receber de Deus o reconhecimento para abençoar. Afinal, 1 Samuel 2,30 diz: ao que me honra, honrarei. Meu irmão, minha irmã, você tem sua vida derramada no altar do Senhor? Seu corpo é um vaso que você quebra e entrega todo o conteúdo de tudo que você tem para o Senhor. Você dobra o teu joelho, você fala com Deus, você se derrama aos pés do Senhor. Aquela mulher, ela alcançou o que Simão não obteve. Simão recebeu Jesus, mas não deu a ele o tratamento condigno sequer de uma visita esperada e desejada de ser recebido. Jesus foi tratado como visita, mas não com honra. Não teve seus pés lavados. Não recebeu um ósculo de boas-vindas. Não teve um unguento sobre a sua cabeça. Ainda que tenha sido colocado à mesa. E ainda que ele tenha se alimentado do que ele quisesse, da fartura que lhe foi oferecida. Mas Jesus não estava em busca disso. Mas a palavra do Senhor diz: ao que me honra, honrarei. E a honra que nós damos ao Senhor, que Ele verdadeiramente se sente honrado por ela, é quando a nossa vida é derramada no altar do Senhor. Você tem reservas para com Deus? Pensa aí. Porque ou nós temos sido como Simão, um religioso, que a gente escolhe o que a gente vai dar para Deus, ou a gente é como essa mulher pecadora. A gente sabe quem a gente é. A gente sabe da nossa inadequação espiritual. A gente sabe
Quem somos nós diante do Senhor que é santo? E por causa disso, a gente não tem reservas. A gente não entra no templo para cultuar a Deus de qualquer jeito. A gente se apresenta com quebrantamento. A gente não dobra o joelho para orar e falar com Deus quando a gente vai apresentar os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos problemas. A gente não vai de qualquer jeito. A gente vai sabendo que aquele a quem vamos nos dirigir sabe o que se passa em nosso ser. Sabe a verdade que nós não dizemos para ninguém. E o que Ele espera de nós? Me derramar, quebrar o vaso, para fluir o louvor. Aroma que sobe, oferta suave, fruto de amor por ti. Me esquecer, quebrar minhas regras e abraçar os teus pés. Me derramar, quebrar o vaso, para fluir o louvor. Aroma que sobe, oferta suave, fruto de amor por ti. Me esquecer, quebrar minhas regras e abraçar os teus pés. Tornar-me tua presa, refém de tua glória. Isso é o melhor pra mim. Quero te exaltar, quero amar-te mais. Cada instante da vida que tenho, ofereço a ti. Tu és o excelente, pra quem minha alma cantar e se derramar, se derramar, se derramar com louvores. Aleluia, 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 em louvores. Aleluia, 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 em louvores. Aleluia, 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 em louvores. Amado Senhor, o Senhor conhece cada um de nós, sabe o que vai dentro de cada um de nós. O Senhor olha além do vaso de alabastro. O Senhor sabe aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, quem verdadeiramente nós somos, a despeito de alguma imagem, de um estereótipo que tenhamos criado, de um personagem que nos sintamos muitas vezes pressionados a viver. Mas a tua palavra nos mostra que o Senhor sabe. E não devemos nos acomodar com o fato de que o Senhor sabe. Porque tua palavra diz que nós devemos ser aqueles que sabemos que o Senhor sabe. E que fomos alcançados pela tua graça, como essa mulher. A salvação que somente foi possível pelo sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz.
que devemos viver como sal e luz para fazer diferença. Não para vivermos de personagem em personagem, mas para vivermos como verdadeiros e frutíferos filhos de Deus e discípulos do Senhor Jesus. Tua palavra nos faz saber que a alegria do Senhor é nossa força e que ao honrarmos o Senhor com nossa vida, com quem nós somos verdadeiramente, fazendo com que as pessoas vejam, olhando para nós, que não temos maquiagem, que não disfarçamos uma vida de santidade, quando na verdade isso não é realidade. Quando olham para nós e vemos, Senhor, que a despeito das nossas fragilidades, nós amamos o Senhor acima de tudo. Temos a Tua palavra em nós, nos alimentamos dela, e se erramos, somos humildes para reconhecê-lo, confessá-lo, pedir perdão ao Senhor e a quem quer que seja, para rapidamente corrigir o curso das coisas, de modo a não desonrarmos o Senhor, com o nosso estilo de vida, com o nosso testemunho, de maneira que as pessoas olhando para nós, glorifiquem o nome do Senhor pelas nossas boas obras. Digam, ali está um filho de Deus, uma filha de Deus, um homem honrado e temente ao Senhor, uma jovem, um rapaz honrados, tementes ao Senhor, cristãos que estão buscando viver autenticidade, e que isso, Senhor, redunde exaltação, louvor e glória do Teu nome. E sabemos pela Tua palavra que isto acontecendo, experimentaremos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é nos fazer abençoados por isso. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém. Louvado seja o Senhor.